Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia! Ah, moleque! Bom dia pra quem? Rapaz, se você for ver a hora que eu tô gravando esse episódio, meu amigo, você vai desacreditar. Eu costumo sempre gravar na véspera, dessa vez eu exagerei na dose. É porque hoje eu tenho uma liberação, então significa que eu vou participar de uma atividade e aí eu posso dormir até um pouco mais tarde, né? Então tá bom. Então vamos às notícias do dia, porque essa quarta-feira é recheada de coisas. Menos pra quem torce pro Corinthians, né? Que tá com uma dor de cabeça desgraçada chamada Cuiabá, 1-0 pra eles. Um jogo muito ruim pro Corinthians, o pessoal criticando pra caramba a atuação, a falta de brio dos jogadores. É complicado mesmo, muito complicado. Mas vamos às notícias do dia, né? Tem aqui a história aqui do Gilmar Mendes. Ele desempatou uma peleja que eu já falei, né? Falei no começo da semana, né? Que o ministro terrivelmente bolsonarento Nunes Marques fez uso de uma decisão monocrática, né, para fazer aí os agrados do Bolsonaro e cancelar uma cassação de um mandato de um deputado bolsonarista. Foi levado ao plenário, o Gilmar Mendes desempatou, a segunda turma do STF manteve a decisão da cassação, né? Aí o Bolsonaro subiu nas tamancas, resolveu atacar a imprensa, voltar a falar de dúvida da urna e desobedecer o STF. Ele tá com medo, gente, ele tá com medo, tá desesperado, porque ele sabe que se ele sair da presidência, ele vai direto pra cadeia. Essa é a verdade. Ele vai ser condenado porque ele fez muita coisa. Foi muita coisa. Usou da presidência para cometer crimes. Porque esse mandato foi um dos mais criminosos da história da República, né? E por conta disso, ele efetivamente vai estar querendo a todo custo manter-se no poder, inclusive com ameaças golpistas, né? Só que a coisa não vai para frente. Por quê? A primeira coisa que eu cheguei a comentar, né, sobre a rejeição das mulheres, né? Eu estava ouvindo um podcast, acho que foi ontem, né, sobre o aumento da quantidade de pessoas que estão com insegurança alimentar. Pela primeira vez, a quantidade de pessoas que passaram fome nesse país chegou a uma cifra de 33 milhões de pessoas. Para um universo de 200 milhões de pessoas, então a gente pega 32 dividido por 30, quer dizer, peraí, fazendo as contas aqui de padeira aqui, 200 dividido por 33, então seria em torno de 1/6 da população. 1 em cada 6 pessoas no Brasil estão passando fome. E é terrível isso, né? E o fato é que a maioria das pessoas que estão passando, dessas pessoas que estão passando fome, a maioria das pessoas que estão passando fome são mulheres. 47% das mulheres e 25% dos homens, pelo que me passaram. Então,
quase a metade. 1 em cada 2 mulheres está passando fome. E se são mulheres que estão passando fome, imagine as crianças. Então, gente, não é à toa que as mulheres estão com uma posição, estão com uma taxa de rejeição em relação ao Bolsonaro enorme. Porque realmente é projeto de poder, é projeto de mídia, né? Ter essa fome endêmica. Eu estava até parando para pensar, gente, será que essa questão do desemprego alto, em cerca de 12 milhões de pessoas sem trabalho nesse país, não é proposital justamente para provocar uma redução de custo de mão de obra? Também tem uma coisa que eu paro para pensar. Porque as pessoas que estão trabalhando, elas ficam muito pressionadas. Porque se elas perdem o trabalho, elas não têm como se recolocar rapidamente. Porque está difícil arrumar emprego. Então, estamos numa situação muito complicada. Temos aqui o caso do desaparecimento do indigenista, né? Tem um suspeito que está dizendo que teve que fazer foi feito um depoimento à polícia, né? Porque o pessoal da Univaja, que é a União dos Indígenas, né? Do Vale do Jataí, que é onde ocorreu esse desaparecimento. Vale do Jataí, é isso mesmo? Deixa eu ver se é isso mesmo. Porque às vezes eu posso estar correndo o risco. É Javari, Vale do Javari, não é Jataí, não, desculpe. Do Vale do Javari, né? Eles estão achando muito esquisito esse desaparecimento, porque segundo eles utilizaram um barco que não tem potência suficiente para chegar rapidamente. Então tem alguma coisa estranha aí, tá? Ontem foi o dia da liberdade de imprensa. Aí o Bolsonaro resolveu sugerir fechar a mídia brasileira. Ou seja, que ele sabe como é que é, né? Existe uma coisa que é muito importante a gente notar, que é o que a gente chama de ressignificar, tá? Então, por exemplo, a palavra liberdade para eles é a liberdade de oprimir, é a liberdade de atirar, de ser armado, né? Inclusive, ontem teve uma coisa que foi muito foda. De que, acho que foi uma reportagem do G1 dizendo que tem mais pessoas armadas no Brasil do que pessoas nas Forças Armadas. Acho que são 600 mil pessoas que são armadas e a quantidade de pessoas na Exército, Marinha e Aeronáutica não chega a essa quantidade de pessoas. É muita coisa. Então é complicado mesmo essa história, né, de armamento, né? Porque não resolve. Você vê esses casos absurdos de tiroteios. Inclusive eu li um tweet, acho que foi em inglês, acho que isso foi da sobrinha acho que Bob Kennedy. O Bob Kennedy, do Robert Kennedy, que foi morto em um atentado a tiros. Ele havia saído de um discurso, né? E foi morto, né? E essa questão da arma lá nos Estados Unidos, a pessoa facilmente consegue arma. Mas não vai ter essa preparação para isso. Então, a questão da lei que precisa ser colocada aí é justamente a lei para fazer com que seja mais dificultado o acesso às armas. Inclusive, com essa facilitação,
essa liberação total, esse libera geral de armas, muitas armas estão caindo nas mãos do crime organizado. Então, adianta facilitar para dizer, liberdade. Que liberdade é essa? Que liberdade que eu tenho de tirar a vida do outro? Porque às vezes a maioria dessas pessoas que tem arma, na verdade é para impor um poder, a força. E muitas desses homicídios são por coisas banais, né? O Tribunal de Justiça decidiu que Sérgio Moro não pode ser candidato a cargo algum por São Paulo. Bem feito, o Morinho, né? Porque o que acontece? Ele queria dar um passa-moleque na lei, né? Olha só, ele queria colocar como endereço de correspondência, porque para você votar, você ser votado por um determinado local, você precisa ter domicílio fixo naquele local. Então ele tentou colocar um endereço de um flat, né? O endereço de um flat para tentar se candidatar para São Paulo. Ele pode ir para o Paraná, não tem problema. Problema dele. Mas aqui em São Paulo não vira, não. Continuando aqui a bagaceira aqui. O Ministério Público Federal considerou, né, que é ilegal a Advocacia Geral da União defender aval do Açaí e o Bolsonaro. Então não pode, né? Porque a Advocacia Geral da União é uma advocacia mais voltada ao governo federal. Não para defender interesse de terceiros, mas é lógico que é fato corrente desse governo achar que o bem público é algo particular, visto essa farra do cartão corporativo, né? O projeto de ICMS sobre o diesel irritou os governadores, porque vão perder receita, é claro. E segunda-feira vai ter a votação do projeto, né? Os caras vão fazer a toque de caixa para tentar salvar a economia, mas não vai ser possível, porque o ponto aqui é essa política de preços da Petrobras que o governo não quer mexer. Não vai mexer mesmo. Eu acho que hoje já é o suficiente para seguir aqui adiante. Quartou, né? Quartou no quartil. É quarta-feira no Brasil. Estamos na metade da semana. E aí a gente fica pensando no o que são objetivos de vida. A gente fala assim, metas, né? Eu não gosto de falar metas, né? Porque metas, ele tem a ver com alvo, é algo muito específico, né? É algo muito preciso. E objetivos de vida, ele pode ter um caráter um pouco mais subjetivo. Ele vê um pouco na questão do sonho, mas tem a ver também com a questão de concretizar um sonho. Transformar aquilo que é imaginado, que é idealizado em algo real, palpável, algo que já existe, que praticamente existe. E nós temos esse negócio, né, de definir objetivos. Quais objetivos que a gente tem? O que a gente deseja para o mundo? O que a gente deseja para as coisas? É uma coisa que vale a pena a gente discutir. Vale a pena a gente colocar, né, dentro de nós essa questão de buscar um objetivo, uma meta de vida. Não, na verdade, meta não. Um objetivo, né? Eu gosto da questão objetivo. Porque o objetivo, ele pode parecer algo concreto, mas ele tem um pouquinho de abstrato nele. Tem um pouquinho. Então a gente precisa ter essa noção do amanhã,
que a gente deseja construir. Porque tudo que a gente quer para o amanhã, a gente começa a construir hoje, a gente começa a fazer hoje. E aí tem a questão do planejamento, de trabalhar com progressão. Acho que é um ponto esse. Progressão, progredir. E progredir significa que é um caminho que é contínuo, né? Mas é um caminho que tem um crescimento, e é um crescimento sustentável. Você não vai conseguir resultados de uma hora para outra, mas se você for construindo esses resultados, eles vão sendo sólidos e vão te dar uma maior sustentação para as coisas da sua vida. Pense nos objetivos. Pense em criar os objetivos. Pense em fazer essa construção desses objetivos. É isso que a gente quer para essa quarta-feira maravilhosa, né? E que essa quarta-feira seja uma quarta-feira que você veja as luzes nos finais dos túneis. Eu sei que é difícil, porque a gente fica muito cego com a escuridão. Mas a gente sempre vai correr atrás da luz. Então, um beijo no coração de vocês, cuidem-se, tá? E até amanhã, quinta-feira, quintou no quintal. Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.